Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão e, antes de mais, agradecemos também pelo vosso interesse e pela presença. O meu nome é Miguel Bugalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Esta sessão de informação será uma excelente oportunidade para conhecer ainda melhor a nossa pós-graduação em Perspectiva, Estratégia e Inovação. Esta sessão será apresentada pelos coordenadores do programa, o professor Manuel Mira Godinho e o professor Paulo Soeiro de Carvalho. E passo agora a apresentar os dois coordenadores do programa. O professor Manuel Mira Godinho é vice-presidente do ISEG, onde é professor catedrático e coordenador do mestrado em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi presidente do ISEG e coordenador do International Doctorate in Business and Administration. Doutorado pela Universidade de Sussex e mestre pela Imperial College em Londres. No ISEG Executive Education, coordena ainda a pós-graduação em Avaliação Económica das Tecnologias e Intervenções em Saúde. O professor Paulo Soeiro Carvalho é diretor executivo do ISEG MBA e coordenador do Programa Executivo Future Strategic Design and Innovation, do ISEG Executive Education. Doutorado em Ciências de Gestão e, em 2019, fundou a empresa de consultoria I've Insight and For Insight. E de 2011 a 2018 foi o diretor municipal de Economia e Inovação na Câmara Municipal de Lisboa. Esta sessão terá uma duração sensivelmente de 20 minutos e aproveitamos também para colocarem todas as vossas questões no nosso chat, que depois teremos um período para poderem, e para os coordenadores também depois poderem responder a todas as questões. Passo agora a palavra ao professor Manuel Mira Godinho para poder então iniciar a apresentação do programa. Obrigado. Bem, eu cumprimento todos os que estão online a assistir a esta sessão. Agradeço ao Miguel Bugalho a introdução e a apresentação feita e breves palavras sobre este curso, antes de passar também a vez a seguir a mim, ao meu colega coordenador Paulo Soeiro de Carvalho. Estamos aqui a falar de uma pós-graduação cujo título é Perspectiva, Estratégia e Inovação. Temos 3 palavras e estas 3 palavras, o ISEG é a casa adequada em Portugal para fazermos estudos sobre perspectiva, sobre estratégia e sobre inovação. Obviamente que estratégia é um tema forte da escola, o ISEG é uma escola de Economia e Gestão, é a escola de Economia e Gestão mais antiga de Portugal, foi estabelecida em 1911, com origens anteriores, ainda no século XVIII já existem instituições que antecederam a ISEG e às quais estamos historicamente ligados, mas obviamente que neste percurso de mais de 100 anos, desde 1911, nós fomos atualizando os nossos cursos, os nossos programas, as nossas matérias, as atividades de investigação. E, atualmente, na vasta carteira de atividades de investigação que o ISEG desenvolve, uma das áreas fortes é a área da inovação. Eu trabalho nesta área dos estudos de inovação, concretamente da economia da inovação, há cerca de 25 anos que estou ativo nesta área de investigação, com mais alguns colegas meus. Nós instituímos aqui também um mestrado de professor nesta área em Portugal, que é o mestrado que eu coordeno e que foi referido há pouco pelo Miguel Bugalho, e temos investigação publicada nas melhores revistas a nível internacional que se dedicam a estes temas de investigação. Refiro o Research Policy, o Economics of Innovation and New Technology, o Industry and Innovation, por aí adiante. Portanto, temos conhecimento significativo e reconhecido nestas matérias de inovação, com ligação também a instituições que tratam deste assunto num plano menos académico, a COTEC, o Paulo Carvalho daqui a pouco vai fazer essa referência, essa ligação à COTEC também. Relativamente à perspectiva, é também uma área que nós trabalhamos há bastantes anos aqui no ISEG e concretamente temos esta pós-graduação em que um dos fundadores foi precisamente o Paulo Soeiro de Carvalho, há 14 anos. Nós vamos agora para a 15ª edição. O curso tem sofrido, obviamente, ajustamentos, tem tido uma trajetória evolutiva, mas é também uma área de expertise do ISEG e claramente que somos líderes e precursores desta matéria da perspectiva, tal como dos estudos de inovação no nosso país. Portanto, o local adequado
para virem fazer um curso sobre estas matérias de perspectiva e inovação é certamente o ISEG. Paulo Carvalho, a palavra é tua. Muito obrigado, Manel. Vou fazer uma apresentação desta pós-graduação, que, como foi agora dito pelo Manuel, nós vamos para a 15ª edição, 100 consecutivas, portanto é uma edição que tem acontecido todos os anos. Mas se calhar mais do que olhar para uma brochura ou para o site, que eventualmente muitas das pessoas que estão aqui, muitos de vós que estão aqui a ver este webinar já tiveram a oportunidade de ver, eu gostava de partilhar convosco porque é que, na nossa opinião, esta pós-graduação é não apenas importante, mas é indispensável para que possamos ser relevantes, úteis e, se quisermos também, competitivos e inovadores no mundo atual. De facto, nós vivemos num mundo que tem características muito particulares e que nós já muitas vezes encaramos como palavras cotidianas que utilizamos e que eu vou aqui também apresentar, mas que têm implicações muito importantes nas organizações, nos líderes e nos próprios profissionais. E, portanto, esta pós-graduação toca naquela que são um conjunto de competências, de conceitos e de ferramentas que são fundamentais para qualquer organização, para qualquer líder ou para qualquer gestor e também para qualquer profissional, para qualquer colaborador de uma organização pública ou privada. Eu vou começar por partilhar agora o meu ecrã. Vou fazer uma intervenção curta, mas que espero que seja direta e explícita e clara. Bom, a primeira nota é que nós fazemos esta pós-graduação há 15 anos, sempre com um conjunto de parceiros. E esta edição, a EDP é parceira desta pós-graduação desde o início e a EDP é uma instituição de referência, como é óbvio, e a EDP aparece como parceiro porque permeia o nosso, digamos, como melhor aluno da nossa pós-graduação. Temos desde o ano passado uma parceria com o World Economic Forum e eu vou explicar muito brevemente no que é que se traduz essa parceria com o World Economic Forum ao longo de toda a pós-graduação, e este ano, pela primeira vez, temos uma parceria que esperemos que continue no futuro com a Cotec Portugal, que se vai traduzir num conjunto de masterclasses ao nível de um conjunto de áreas e de ferramentas de inovação concretas que a Cotec tem desenvolvido ao longo dos anos e que vão basicamente ser exploradas e tornadas, digamos que, mais evidentes e de forma prática nesta pós-graduação. Bom, mas eu gostava de explicar um pouco porque é que esta pós-graduação é importante e o que é que faz com que ela seja cada vez mais crítica para qualquer profissional, para qualquer gestor, para qualquer líder. Fundamentalmente porque nós sabemos que vivemos num mundo que tem este acrónimo que já todos nós encaramos como normal, o VUCA. Vivemos num mundo VUCA. E o que significa VUCA é que nós vivemos num mundo volátil, num mundo turbulento, que tem um conjunto de implicações para as nossas organizações, para nós próprios enquanto profissionais, num mundo incerto, o que significa que vivemos num mundo de grande imprevisibilidade. Mas isto tem uma consequência. Quais é que são as grandes incertezas que nós, como país, o setor onde vocês trabalham, a vossa organização, ou até vocês próprios, vão ou estão a enfrentar atualmente e no futuro? Quais é que são essas grandes incertezas? Muitas vezes, nós não sabemos como lidar com a incerteza. É uma das pedras basilares desta pós-graduação, fazer com que as pessoas e que as organizações sejam capazes de lidar com a incerteza de uma forma mais explícita e de uma forma mais consequente. Depois, nós vivemos um mundo complexo, o que significa que temos de ter uma abordagem holística. É uma das características-chave do nosso programa, é ajudar as organizações e as pessoas a abordarem de uma forma holística, ter um pensamento sistémico, ter uma forma de pensar contextualizada. Aliás, a parceria com o World Economic Forum visa dotar cada um de nós e cada um dos participantes desta capacidade de olhar de uma forma cada vez mais holística. E depois, obviamente, vivemos num mundo mais ambíguo, ou seja, todos nós podemos ter interpretações diferentes quando olhamos para a mesma realidade ou para o mesmo facto. Portanto, vivemos num mundo VUCA. A segunda evidência é que vivemos num mundo que está em constante aceleração. E essa aceleração não é apenas tecnológica, é uma aceleração da própria realidade. Isto significa, de uma forma muito simplificada, que nós temos que tomar decisões. Nós temos que desenvolver projetos, iniciativas, em tempos cada vez mais curtos. Isto é um conjunto de consequências muito importantes, não só nos conceitos que nós temos de trabalhar, mas também nas ferramentas e nas competências que temos que ter para decidir, ou para desenvolver novos produtos ou novos serviços. Vamos também
colocar isto no centro da nossa pós-graduação. E como é óbvio, o mundo é cada vez mais convergente, como eu já referi, e portanto esta abordagem holística, esta forma de pensar mais contextual e sistémica é fundamental. A terceira nota que eu gostava de deixar são as grandes transformações, as grandes migrações que nós todos estamos a fazer, enquanto empresas ou organizações, enquanto pessoas, enquanto colaboradores profissionais. A primeira, nós todos sentimos, que é a digitalização, e a segunda, se calhar não é tão evidente ainda, que é os primeiros passos que nós estamos a dar no sentido da virtualização da economia, dos nossos mundos, da forma como trabalhamos, da forma como o entretenimento irá ser cada vez mais virtual, etc. Mas, se calhar, vamos deixar de lado a virtualização e, nesta pós-graduação, vamos centrar fortemente neste processo de digitalização que apanha as grandes áreas e os temas da pós-graduação. A segunda nota que eu gostava de vos deixar é a seguinte. Isto cria ansiedade, cria a necessidade de dotarmos de novas competências, novas ferramentas, e muitas vezes as pessoas têm esta ideia de que quando é que isto vai acalmar? Ou seja, quando é que esta aceleração, esta complexidade e esta incerteza vão voltar ao que eram há 10 anos atrás? Bom, e não vai acontecer nos próximos tempos. Pelo contrário, a tendência é para a aceleração e para uma cada vez maior pressão no sentido de termos que agir neste contexto. E esta pós-graduação visa dotar profissionais para atuar, para decidir e para serem relevantes neste contexto. A segunda nota que eu vos gostava de deixar tem a ver com, se nós olharmos para este espectro que está aqui, vocês veem dois tipos de forças de mudança, de elementos que são importantes quando nós estamos a trabalhar, quando estamos a desenvolver novos projetos, ou quando estamos a executar um conjunto de atividades que podem ser mais ou menos disruptivas, mais ou menos incrementais, etc. Do lado esquerdo, temos coisas que nós conseguimos visualizar, nós conseguimos compreender grandes forças globais, megatendências ou tendências que vão numa determinada direção. Algumas destas coisas nós conseguimos até quantificar, ou pelo menos, como estão ali esta nota, nós conseguimos fazer uma gestão do risco, porque temos uma quantidade de informação que vem do passado, ou seja, temos um conjunto de bases de dados, ou conseguimos, digamos que, pelo menos, quantificar ou analisar os riscos associados a determinado tipo de fenómenos. Ou porque temos séries temporais, etc. Se vocês olharem para a parte direita do ecrã, nós começamos a ter um conjunto de informação, de fatores, de forças de mudança, que são ligeiramente diferentes. Algumas nós chamamos incertezas e, portanto, são, digamos que, elementos que podem evoluir de mais do que uma maneira diferente. Outros são sinais fracos, ou seja, são coisas que ainda têm uma importância muito pequena, são coisas muito emergentes, que se calhar nós achamos que não têm importância nenhuma, ou por vezes nem conseguimos olhar para elas com atenção, porque elas estão fora do nosso campo de visão, estão naquilo que nós dizemos que temos que ter uma visão periférica para os conseguir apanhar. E depois temos coisas como wildcards, ou seja, coisas que nós achamos que nunca vão acontecer, mas quando acontece tem um impacto extraordinário na nossa vida, na nossa sociedade ou na nossa economia. Aliás, a pandemia é um caso próximo daquilo que nós podemos dizer que é um wildcard. O que é interessante perceber? Bom, todos nós, quando trabalhamos em organizações já estruturadas em particular, estamos fortemente pressionados para executar, para operacionalizar, para executar, e bem, uma estratégia, uma visão estratégica. E é assim que deve ser. Isto é complementado com uma grande pressão para nos centrarmos no curto prazo. Ora, se dermos como certo ou como correto que o mundo está cada vez mais incerto, mais complexo e em aceleração, então se calhar parte significativa daquilo que as organizações fazem ou vão fazer e daquilo que nós, como líderes ou gestores ou profissionais, vamos fazer, é tendencialmente também cada vez mais responder ao lado direito deste espectro. E este lado direito do espectro implica lidar com a incerteza, sermos cada vez mais disruptivos e cultivarmos a inovação e um conjunto de outras competências que estão no âmago da pós-graduação. E neste sentido, e claro, como é óbvio, há uma tensão latente entre os dois campos, entre aquilo que nós temos, a pressão que temos para executar, para fazer, aquilo que são o cotidiano dos problemas e das situações que temos de resolver, e do outro lado, a capacidade de identificarmos e abrirmos avenidas de crescimento, formas diferentes de fazer, ou seja, inovar no processo, no produto, sermos capazes de ter um espírito mais empreendedor, etc. Isto é uma tensão, mas é uma tensão que tem sempre que ser resolvida e não podemos ter organizações, por um lado, que só executam e, por outro lado, organizações que se centram de uma forma completamente desproporcionada na criação de coisas que são novas. Portanto, há aqui a necessidade de trabalhar cada vez mais, de facto, este lado direito, e esta pós-graduação tenta dar um bocadinho esta ideia de que o mundo mudou e as nossas competências têm que também mudar. Bom, de uma forma muito rápida,
esta pós-graduação, que se chama Perspectiva, Estratégia e Inovação. A tradução para inglês é perspectiva, é um termo que se utiliza no mundo mais latino. Digamos que o mundo anglo-saxónico, de uma forma mais global, utiliza os termos foresight or future studies, ou futures, e que tem a ver com cenários, análise de tendências, ou seja, pensar e agir sobre o futuro de uma forma estruturada e organizada. Como o Manuel disse, esta pós-graduação nasce do foresight, nasce na ideia de sermos cada vez mais capazes de pensar, antecipar e tornar as nossas estratégias, os nossos produtos, os nossos serviços, não apenas, digamos que, ancorados naquilo que nós somos hoje ou no que fomos no passado, mas cada vez mais naquilo que pode vir a ser o futuro. Por isso nós colocamos o foresight na gênese do programa. Mas depois há um conjunto de competências ou de áreas que fazem com que esta pós-graduação, obviamente aqui nós somos um bocadinho tendenciosos, seja claramente, na minha opinião pessoal, como coordenador do programa, uma pós-graduação, uma formação única, singular, completamente distintiva no panorama português, pelo menos, e que cobre um conjunto de áreas que me parecem não haver paralelo em qualquer outro programa em Portugal. E quais é que são? Portanto, é complementar a capacidade de antecipar com a estratégia, sermos capazes de ser inovadores, o que é inovação, que modelos de inovação, que processos de inovação, termos um mindset, um conjunto de conceitos e de ferramentas de empreendedorismo, trabalharmos o design thinking, o strategic design, não quer dizer que sejamos designers, mas é ter um conjunto de competências que são fundamentais e de conceitos e de ferramentas fundamentais, sermos cada vez mais ágeis, estratégica e operacionalmente. Quando nós falamos em Agile, esta pós-graduação dá-vos estas componentes da Agile, porque são fundamentais. Sermos capazes de trabalhar informação que seja crítica para tomarmos boas decisões, esta ideia de intelligence que complementa a foresight, e aqui entra o World Economic Forum, porque todos os participantes desta pós-graduação têm acesso premium a uma plataforma de inteligência estratégica do World Economic Forum, que é uma coisa única e extraordinária, saber trabalhar em ecossistemas, saber trabalhar em redes. E, por outro lado, esta pós-graduação dá, e de facto nós trabalhamos para esta edição, fizemos aqui uma mudança que é muito significativa, nós não temos apenas um modo de leadership. Nós temos um modo de liderança, mas vamos ter também um assessment, ou seja, todos os nossos participantes vão ter um assessment do seu perfil de liderança e depois um conjunto de sessões que permitirão a cada um de vocês, digamos que, forjar ou moldar um pouco o vosso perfil enquanto líderes. E, portanto, esta é, digamos que, o perfil da nossa pós-graduação. Programa mais concreto. Bom, nós temos, o programa começa com três grandes áreas, que são, digamos, o core, aqueles por onde, digamos, que nós começamos o programa, exatamente. Um que é a perspectiva estratégica, o Strategic Foresight. O que é isto? Quais é que são os conceitos? O que é que são cenários? O que é que são tendências? O que é que são mega-tendências? O que é que são sinais fracos? Wildcards? Como é que lidamos com a incerteza? Como é que isto pode ser trabalhado e ligado com a estratégia, com a inovação, com o empreendedorismo? Depois temos um módulo de estratégia. O primeiro módulo é feito por mim. O segundo módulo é feito pela Joana Santos Silva. Aliás, é diretora de inovação aqui do ISEG e também no ISEG Executive Education e responsável por vários programas aqui também no ISEG Executive Education, e vai trabalhar a parte da estratégia e da tomada de decisão. O terceiro módulo é feito pelo Manuel Mira Godinho e pelo Vítor Corado Simões, e tem muito a ver com, e portanto aqui é um bocadinho toda a bagagem de investigação, de experiência que ambos têm na área da inovação ao longo de muitos anos, e portanto isto é uma mais-valia do programa, podemos contar com o Manuel e com o Vítor. Depois temos um conjunto de áreas que são uma espécie de janelas de abertura para conjunto de temas e tópicos que são fundamentais hoje em dia e que eu referi há pouco. O primeiro é um Leadership Future Proof Assessment e um conjunto de módulos de liderança feitos pela Rita Alemão. A Rita Alemão, aliás, também professora do ISEG, professora do INSEAD, e a pessoa que coordena, que fez uma coordenação, um redesenho de toda a parte de Leadership Journey and Personal Development Plan do nosso MBA. Depois temos o João Picoito, que é uma história já, uma experiência muito grande na Nokia, na Siemens e na Nokia Siemens Portugal, que vai trabalhar e tem um módulo só sobre Agile. O que é o Agile? Como é que se trabalha em Agile? Como é que nós trabalhamos cada vez? E o Agile não é só uma coisa que aparece ao nível do software, das tecnologias de informação, é um modo de organização do trabalho e dos processos em equipas multidisciplinares que Stravasi está hoje em dia a tomar conta de todos os setores económicos. Depois, como é que nós trabalhamos o design thinking e as suas ferramentas, o Luís Madureira. E depois temos um módulo muito importante de Competitive Intelligence, que é feito pelo Miguel Duarte Ferreira. Como vocês veem, todos os módulos têm 14 horas, e este em particular, como são coisas um bocadinho mais específicas, dão a cada um dos participantes uma bagagem interessante, um conjunto de competências e conhecimentos, que obviamente terão sempre que ser complementados
no futuro com algum tipo de formação adicional, mas de facto ficam aqui com umas bases muito importantes. A terceira parte, ou se quisermos, o final do nosso programa é muito diferente. É totalmente prático, é totalmente hands-on e são 3 labs, se quisermos. Um primeiro lab de Scenario Planning, do princípio até ao fim, ou seja, todos os participantes vão passar por um processo e vão desenvolver e trabalhar um processo do princípio ao fim de construção e exploração de cenários, desde a identificação de forças de mudança, de incerteza, construção e descrição dos cenários, e depois o que é que nós podemos fazer com os cenários ao nível de desenvolvimento de novos modelos de negócio, ou de inovação, ou o que seja. O segundo módulo, o segundo lab, é um Business Model Lab. Este primeiro é feito por mim, o segundo é feito pelo António Lucena Faria, provavelmente a pessoa que mais sabe sobre empreendedorismo e, em particular, o Business Model Canvas, do Alex Osterveld e de outros. Ele trabalhou com o próprio Alex Osterveld e vamos fazer uma coisa completamente prática em que vocês vão trabalhar, em particular quem fizer a pós-graduação, o Business Model Canvas de um projeto, de uma ideia de negócio em concreto, do princípio até ao fim. O terceiro lab é feito pelo Álvaro Nogueiras, uma pessoa que tem cerca de 20 anos de experiência na área de inovação, trabalhou durante muito tempo na própria empresa que foi fundada pelo Gary Hamel, que é uma das principais, digamos que, gurus na área da inovação já há muito tempo, e que criou uma empresa que se chamava Strategic, que ainda existe, e o Álvaro trabalhou muito tempo com eles, e vão aplicar aqui, de facto, esta abordagem muito disruptiva que o Gary Hamel lançou há cerca de 30 anos atrás e que hoje em dia é ainda uma referência fundamental quando queremos falar e quando queremos pensar em inovação. Depois temos um conjunto de 2 tópicos adicionais. Temos um conjunto de masterclasses que vão ser feitas em parceria com o World Economic Forum, mas a parceria com o World Economic Forum vem através da possibilidade de todos os nossos participantes terem acesso à plataforma de inteligência estratégica do World Economic Forum, acesso premium, e vamos utilizá-la ao longo de todo o programa e é uma grande mais-valia que nós vamos ter ao longo de toda desta pós-graduação. Finalmente, a parceria com a Cotec vai se traduzir num conjunto de masterclasses que vão ser muito práticas. Para quem não conhece a Cotec, é uma organização, digamos que, apoiada, fundada pelo Presidente da República e que também tem, digamos que, entidades gêmeas em Itália, em Espanha, e que tem feito um trabalho já muito longo de dinamização, tornar explícito, criar um conjunto de práticas e um conjunto de referências, de metodologias, para que as organizações possam não só aplicar, mas também medir, e, portanto, há um conjunto de ferramentas muito importantes, e a Cotec vai fazer 3 masterclasses exatamente vocacionadas para este tipo de questões. O que é que são as ferramentas e os casos de sucesso quando nós falamos na gestão da inovação em empresas, sejam elas pequenas e médias empresas ou grandes empresas? Como é que nós podemos pensar em inovação e, em particular, em indústria 4.0, que é uma das grandes transformações que o nosso setor industrial está a passar, todos estão a passar, e, por outro lado, o vale da morte, ou seja, porque é que as organizações, quando passam num determinado momento da sua vida, e em particular de inovação, têm dificuldades. E como é que podemos, digamos, de alguma maneira, ajudar as organizações a ultrapassarem essas fases? E, portanto, de uma forma muito rápida e de uma forma que nós esperamos que seja suficientemente ilustrativa e que permita a todos vocês terem uma visão da pós-graduação que vai para além daquilo que está na brochura, esta é a nossa pós-graduação em perspectiva, estratégia e inovação. Informação mais prática. Nós vamos começar esta nova edição no dia 8 de outubro de 2021. Obviamente é um programa, é uma pós-graduação vocacionada para pessoas que estão a trabalhar e que vão continuar a trabalhar. Portanto, as sessões são sempre às quintas e às sextas-feiras a partir das 18h30 até às 22h30. É uma pós-graduação que tem 148 horas de contacto e basicamente o que vocês veem aqui à direita e vou só, além dos módulos todos, vão fazer um Future Proof Leadership Assessment. Vocês vão ter uma espécie de um assessment individual para terem uma noção de como é que vocês são hoje enquanto líderes que são Future Proof Leaders, e depois vamos trabalhar a forma como podem trabalhar e como podem melhorar o vosso perfil. Vão ter o acesso à plataforma do World Economic Forum. Há todo um conjunto de informação, conteúdos, etc., que vão estar disponíveis na nossa plataforma do ISEG Executive Education em formato digital. E depois há um conjunto de questões mais de natureza logística, depois toda as operações e toda a parte de serviços de apoio do ISEG Executive Education que vos poderão explicitar ou tornar mais claras caso haja alguma questão. Dúvidas, questões que tenham, tanto eu como o Manuel estamos completamente disponíveis para
para tirar qualquer questão ou esclarecer qualquer dúvida. O Miguel, que abriu este webinar, está à vossa disposição e tem também aqui, obviamente, toda a informação no nosso site, com a brochura, etc. Dito isto, eu parava então aqui a minha apresentação e agora estaríamos disponíveis para questões que possam existir, e eu se calhar pedi aqui ao Miguel para nos ajudar a tentar perceber quantas questões, também não temos muito tempo, o que é que nós podíamos, ou quais é que poderão ser algumas das questões que estão em cima da mesa e que nós poderíamos, eu e o Manuel, responder. Muito bem. Antes de mais, queremos agradecer esta apresentação que foi tão enriquecedora, e, portanto, agradecer ao professor Manuel Miracotinho e também ao professor Paulo Soares de Carvalho. Aproveitar também aqui este momento para reforçar que a pós-graduação decorre às quintas e às sextas-feiras, ao final do dia, portanto, entre as 18h30 e as 22h30, e, portanto, que as questões que, entretanto, também nos surgiram, e eu passo já a colocar uma dessas questões, é que tipo de perfil, por norma, os alunos desta pós-graduação têm e que perfis mais beneficiam quando realizam e quando frequentam o programa. Manel, queres começar? Posso adiantar alguma coisa. Eu agradeço ao Paulo a exposição feita, muito detalhada sobre o curso. Ao longo destes 14 anos que o curso teve diferentes edições, vamos agora para a 15ª, as pessoas que participam neste programa têm perfis muito diversificados. Portanto, sendo um programa genericamente na área da gestão, temos tido pessoas com formação também em engenharia, com diferentes backgrounds profissionais. Tipicamente, eu diria que são pessoas jovens, entre os 25 e os 35, ou talvez os 40 anos, pontualmente pessoas um pouco acima dessa idade, mas, portanto, são pessoas que estão num passo intermédio de carreira, embora também tenhamos algumas pessoas em fase inicial de carreira. Eu diria que este programa se destina a jovens profissionais, sobretudo, e que queiram trabalhar esta temática dos estudos do futuro, do foresight. O Paulo vincou muito bem que nós estamos numa fase histórica de aceleração em termos de mais inovação e, portanto, a expectativa é que esta aceleração histórica que temos vivido, que ela se mantenha. Basicamente, nós estamos a esperar que venha a haver um abrandamento e, como tal, há uma necessidade das sociedades, das organizações individualmente, terem instrumentos e terem ferramentas técnicas capazes de ajudar a olhar para o futuro e perceber o futuro e definir estratégias, definir posicionamentos. Isto é relevante, certamente, para organizações privadas, do setor empresarial, também do setor não lucrativo, das chamadas ONGs, e também ao nível do poder público, ao nível do Estado, ao nível dos governos. Eu recordo que ainda há muitos poucos dias, eu creio que foi a semana passada, no dia 8 de setembro, foi apresentado em Bruxelas pela Comissão Europeia um relatório de foresight para a União Europeia, onde são definidas as megatrends, os grandes desafios que a União Europeia no seu todo se confronta neste momento e, portanto, como olhar melhor para o futuro a partir do ponto em que nos encontramos atualmente a nível europeu. Portanto, é um exemplo, esse relatório, eu posso brevemente partilhar o meu ecrã para mostrar esse relatório que foi publicado em Bruxelas no dia 8 de setembro. Está aqui, 2021 Strategic Foresight Report, Key Global Megatrends that will impact the European Union in the future, and 10 strategic areas to strengthen the EU's global leadership. Isto é um exemplo a nível de uma organização governamental, a nível, portanto, de uma organização intergovernamental, melhor dito, da União Europeia, ou concretamente da Comissão Europeia, é a organização que promove este relatório, mas também as empresas, obviamente, estão envolvidas em atividades de perspectiva, de foresight. É relevante para quem queira trabalhar nas empresas nesta perspectiva do nosso curso. Sim, Manuel, deixa-me só complementar
e, entretanto, tentar responder aqui, para além das questões que foram colocadas e que o Miguel já também apontou, nós aqui no chat temos duas questões não são duas questões, uma é uma questão e outra é uma, eu penso que é mais uma provocação da Ana Raquel. A primeira questão é a seguinte: eu acho que, como o Manuel diz, o programa tem tido, ao longo já estamos vamos para aqui 15ª edição, e normalmente nós temos um espectro muito amplo de pessoas de idades muito diversas. E eu acho que isso é uma mais-valia. É uma mais-valia, é uma característica do programa. Há uma característica do nosso programa que é muito clara, que não é um programa de especialização. Atenção. Ou seja, as pessoas não vão sair daqui como um designer, ou não vão sair daqui como a trabalhar todas as ferramentas e todas as suas competências de empreendedorismo, ou de estratégia, ou de inovação. O que isto dá é, de facto, um conjunto de competências que são verdadeiramente únicas para que as pessoas sejam relevantes hoje em dia no mundo, nas suas organizações ou no que quer que seja. Esta é a primeira nota. A segunda nota, e a resposta a uma observação, uma pergunta que foi feita no chat, que é: eu não sou de economia nem de gestão. Este programa também é vocacionado para essas pessoas? É claramente que sim. Aliás, nós temos imensas pessoas que não têm nada a ver. Este programa não tem a exigência das pessoas virem da economia de gestão. Pelo contrário, eu acho que hoje em dia todas as pessoas, independentemente da sua base, podem e devem ser inovadores, podem e devem ter um mindset empreendedor, têm cada vez mais que ter um conjunto de conceitos e de práticas ligadas com o design, têm que ter um conjunto de competências de liderança, tem que ter um pensamento estratégico, e tem que saber o que é inovação. Toda a gente fala em inovação, mas se nós formos tentar perceber, não há muitas pessoas a saberem o que é inovação. Isso é fundamental. A inovação e todas estas áreas vão deixar de ser periféricas ou superficiais nas organizações e estão a começar todas a ser centrais. Porquê? Porque, de facto, as tendências e o mundo em que nós vivemos faz com que qualquer organização esteja a viver sob uma enorme pressão e precisa de pessoas com essas competências. Portanto, a primeira questão é: não há necessidade, obviamente, de ter qualquer tipo de formação de base, se é de economia, ou se é de gestão, ou o que quer que seja. A segunda coisa, a Ana Raquel diz assim: eu tenho 52 anos. No Nosso Curioso, eu também tenho 52 anos. E, portanto, além de sermos uns jovens, nós temos sempre pessoas mais velhas do que 50 anos no programa. Se nós olharmos para a média de idades, se calhar há de ser uns 30 e tal, entre os 30 e os 40. Mas, como é óbvio, nós temos tanto recém-licenciados, às vezes, que tiram o máximo partido do programa, e temos pessoas mais velhas que tiram o máximo partido do programa. Aliás, deixem-me também partilhar convosco que nós temos neste momento uma rede de alumni, 10 alunos do programa, que já caminha para cerca de 300 e tal pessoas. E nós temos uma rede que é ativa e as pessoas continuam a comunicar. E as pessoas que ficaram francamente marcadas pelo programa, muitas delas já têm um nível de experiência e de maturidade que lhes permitiram retirar, se calhar, um pouco mais do programa, porque se calhar conseguiram ou começaram a fazer coisas nas suas organizações que se calhar não tinham a possibilidade de fazer porque lhes faltava um bocadinho este não tinha acontecido. E, portanto, eu acho que é um programa de abertura. E há outra característica do programa: é um programa que muda a vida das pessoas. Eu não estou a dizer que isto esteja bom, mas é muito curioso que uma parte significativa dos nossos participantes, dos nossos alunos, mudaram a sua vida. Mudaram de uma forma substancial a sua vida. E, portanto, eu acho que é uma das características da PEI. A PEI nós utilizamos muitas vezes este diminutivo da pós-graduação. Esta PEI, esta pós-graduação em perspectiva, estratégia e inovação, é um trigger, tem esta capacidade de despertar as pessoas, de as tornar um bocadinho mais atentas a outras coisas e de acionar algo que se calhar as pessoas estão numa forma um bocadinho mais e que, olhando para esta pós-graduação, pensam e veem que é possível mudar. Miguel, temos mais uma questão? Uma ou duas? Portanto, a questão que nós, entretanto, também temos aqui é como é que é feita a avaliação dos diversos módulos. Há aqui uma questão, desculpa, Miguel, posso? Sim. Que é como é feita a avaliação dos diferentes módulos, que é feita pelo, não sei, mas é o nosso participante é Antunes. Bom, obviamente nós temos um conjunto de módulos e os módulos têm modelos de avaliação ligeiramente diferentes. A pós-graduação é uma pós-graduação que é marcada não só pela sua natureza prática, e isso reflete também nas avaliações. A esmagadora maioria dos módulos não tem uma avaliação de exame tradicional.
à exceção de 2 ou 3, por razões específicas, porque são mais de natureza conceptual e dão um conjunto de bases importantes nas respectivas áreas. A esmagadora maioria dos nossos módulos, e eu, por exemplo, sou docente em 2 módulos, são uma combinação ou de trabalhos de grupo e de ensaios individuais, ou de coisas desta natureza que são trabalhos práticos, exercícios práticos, ensaios e trabalhos de grupo, que às vezes são complementados com algumas provas escritas. Mas a natureza das avaliações são relativamente mais práticas e o enfoque da pós-graduação não está nesta forma mais dura, se quisermos, e mais pesada de avaliar e fazer com que as pessoas tenham que ler ou trabalhar de uma forma excessiva estes conceitos. Portanto, eu acho que é um bocadinho esta natureza da pós-graduação e que marca um bocadinho a diferença. Não sei se há mais alguma questão. Portanto, foram estas as questões que nos foram colocadas ao longo também desta sessão. Eu, em nome também do ISEG Executive Education, quero agradecer a presença de todos os participantes e também agradecer mais uma vez ao professor Manuel Mira Godinho e ao professor Paulo Sousa de Carvalho pela apresentação que hoje foi aqui também lançada. E aproveito também para dar nota que deixo agora os nossos contactos no chat, portanto, caso pretendam, estamos disponíveis para marcar uma reunião individual, até para conhecerem as próprias instalações do ISEG Executive Education e, portanto, agradecer mais uma vez a presença de todos e uma continuação de uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde e obrigado. Boa tarde a todos. Foi um prazer. Boa tarde.